Então, eu vou falar sobre a vida e a obra do Jung. E eu tive que fazer algumas escolhas, porque eu tenho 45 minutos. E nem Jesus agradou a todos, então provavelmente eu não vou agradar a todos, mas foram escolhas que foram necessárias por conta do tempo. E eu fiz essa escolha um pouco influenciada pelo meu supervisor, que talvez algum de vocês conheçam, é o Armando. Porque a vida e a obra do Jung, vocês vão ler Memórias, Sonhos e Reflexões, a vida e obra feita pela Bárbara Hanna, e vocês vão encontrar muitas informações que eu trouxe aqui, e a maioria das informações que vocês precisam estão lá. Então, eu escolhi ir por um outro caminho e focar em algumas coisas que talvez, quando vocês lerem, vai passar um pouquinho despercebido. E é isso que eu tenho para hoje. Aí eu comecei trazendo uma citação. Tudo que eu coloquei aqui está no Memórias, Sonhos e Reflexões, e algumas coisas que eu vou falar tá no livro da Bárbara Hanna, tá? E esse aqui é o Jung no prólogo do Memórias, e ele vai falar assim: minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo que nele repousa aspira a tornar-se autoconhecimento. E a personalidade, por seu lado, quer evoluir a partir de suas condições inconscientes e experimentar-se como totalidade. A fim de descrever esse desenvolvimento, tal como se processou em mim, não posso servir-me da linguagem científica. Não posso me experimentar como um problema científico. E eu trouxe isso aqui primeiro porque eu acho que a minha escolha foi um pouco por esse caminho. Eu não vou trazer muitos fatos para vocês com datas. Eu vou entrar um pouquinho mais na experiência do Jung. E aí, eu peguei emprestado essa divisão que o Carlos trouxe com outros títulos para vocês. Eu peguei emprestado do Armando também. E eu dividi o Jung em 4. O Jung criança e adolescente, o Jung psiquiatra, o Jung psicanalítico, o Jung propriamente dito. Que aí eu vou dividir ele em pré-alquímico e alquímico. Muito possivelmente eu vou dever para vocês a última parte, porque eu vou focar na parte mais adolescente ali da vida dele. O Memórias e a biografia que a Bárbara Hanna escreve, é o melhor que a gente tem. E os 3 ou 4 primeiros capítulos do Memórias foi o Jung que escreveu à mão. O resto foi tudo escrito pela Aniela Jafé. E no final do ano vai sair uma versão nova do Memórias em inglês, com a descrição real e oficial do que foi dito e das conversas dele. Então vai ser uma versão do Memórias muito mais fidedigna do que a gente tem hoje. Então, se vocês forem comprar, esperem no final do ano. E aí a gente vai começar na infância. Então, ele nasceu no dia 26 de julho de 1875, em Kessville, na Suíça. E o Jung era filho de um pai pastor protestante e a mãe dele era filha de um pastor. Então, vocês têm que pensar que o Jung já nasceu nesse meio bem religioso, protestante, e isso vai influenciar muito o pensamento dele. E aí eu trouxe uma curiosidade legal, que é que o avô dele, que inclusive tinha o mesmo nome dele, quer dizer, ele tinha o mesmo nome do avô, tinha uns rumores na época de que ele era filho ilegítimo do Goethe. Isso é interessante porque o Jung cita muito Fausto, que é uma obra do Goethe. Então, foi uma curiosidadezinha que eu botei aqui no meio que eu acho legal de pensar. Os pais dele tinham alguns probleminhas no casamento e a mãe dele passou algum tempo hospitalizada. Ela tinha uma depressão ali, enfim. E isso influenciou bastante o Jung na infância dele. E aí, quando ele foi para o colégio, aos 6, 7 anos, ele começou a perceber a sentir, na verdade, que os colegas dele alienavam ele dele mesmo. Ele começa a perceber que quando ele estava na escola, ele era diferente de quando ele estava em casa. E isso meio que dá um descontentamento nele. Isso já aos 6, 7 anos, bem criança. E aí ele fala assim, era como se eu sentisse
e temesse um desdobramento de mim mesmo. Minha segurança interna estava ameaçada. Tudo que eu vou falar a partir de agora vai ter muito a ver com o interno do Jung, porque ele já desde criança percebia isso acontecendo. Esses movimentos internos dele eram muito frequentes. Então, ele era uma criança solitária, ele brincava sozinho, ele brincava do jeito dele. Inclusive, numa passagem, a Bárbara Hanna conta que um amigo dele falou que quando ele era bem pequeno, eles foram brincar, estavam juntos na casa, o Jung sentou na sala e era como se o Piazinho não existisse. Eles ficaram amigos até um bom tempo, depois isso mudou. Mas então, para vocês verem como ele era interiorizado já desde muito criança. E ele não queria ser muito atrapalhado. E aí eu trouxe uma coisa que eu achei engraçada, que é, quando ele tinha 9 anos, nasceu a irmã dele. Então, pense, ele viveu 9 anos da vida dele sendo filho único. E ali, a partir dos 9 anos, isso muda de alguma forma. E ele só descobriu que ele tem uma irmã quando a mãe dele já estava com a criança no braço. Ele não percebeu que a mãe dele estava grávida. Ou seja, ele vivia muito dentro dele, assim. Tipo, a mãe já tinha ficado mais na cama, já não estava cozinhando tanto, a barriga grande, e ele nem tinha se dado conta de que ele ia ter uma irmã. E aí eu achei engraçado, porque o pai dele chega para ele e fala, então, você vai ter uma irmã. E aí ele vai lá apresentar a irmã, e é isso aqui que o Jung escreve no livro. Meu pai levou minha cabeceira, ela, a mãe, mantinha nos braços um pequeno ser, extremamente decepcionante. A face era vermelha e enrugada como a de um velho. A coisa tinha na parte superior da cabeça mechas de cabelos. Aquilo se transformaria num macaco? Eu estava chocado e não sabia o que pensar. Então, assim, total desligado, né? E aí, com 11 anos, ele muda de colégio, ele vai para o ginásio lá na Basileia. E aí, com 12 anos, e ele era péssimo em matemática, tá? Ele não gostava muito de ir para a escola, inclusive. Aí, com 12 anos, ele briga com um menino da escola, na rua, e esse menino dá uma empurrada nele, e ele cai e bate a cabeça. E no momento que ele bate a cabeça, ele pensa, agora você não vai precisar mais ir para a escola. E aí é muito engraçado como ele cita, porque ele fala assim, aí eu fiquei mais um tempo lá, deitado, porque eu fiquei preso por esse pensamento de que eu não precisaria mais ir para a escola, e também um pouco por vingança do menino, para ele ficar pensando que eu tinha me machucado feio. E aí o que acontece? Depois desse episódio, de fato, o Jung não vai para a escola durante 6 meses. Por quê? Toda vez que alguém falava para ele assim, você tem que voltar para a escola, ele desmaiava. E aí ele começou a ter esse rolê aí. E, claro, né, uma criança de 12 anos que gostava de ler e fazer um monte de outra coisa, não ir para a escola estudar matemática, estava ótimo, né? Só que aí teve um dia que ele ouviu uma conversa do pai dele com um amigo, que o pai dizia assim, gastei toda a minha herança, os médicos estão suspeitando que o Jung tem epilepsia, como é que ele vai se sustentar se ele não puder trabalhar? E aí ele olha para isso e fala, eu preciso trabalhar. E aí ele pensa, não, agora eu vou melhorar. Aí ele vai para a biblioteca do pai dele, pega um livro de gramática e começa a ler e desmaia. Daí ele acorda e fala, não, agora você vai trabalhar. Ele começa a ler e desmaia de novo. Aí ele fala, não, agora você vai trabalhar de verdade. E aí ele consegue ler e isso passa. E ele nunca mais tem isso, não desmaia mais e volta para a escola. Então, como vocês podem ver, é a primeira vez que o Jung se depara com uma neurose. Clássico, né? E aí, vai passando o tempo. Isso aqui que eu vou falar é sempre a partir desse 12 anos aqui. Gente, eu cortei muita coisa legal, tá? Mas não tinha o que fazer. Ele tem essa visão da catedral. E o que acontece? Como o Jung ele estava muito envolvido com essa ideia de Deus, o pai dele era pastor, enfim. Teve um dia que ele estava passando na frente da catedral, ele olha para cima, vê o céu azul e não sei o quê, e pensa, nossa, que coisa maravilhosa. Só que ele tem uma sensação de que ele teria uma visão que seria pecado. E ele tenta não continuar aquilo, ele interrompe. Então ele fica, não, eu não posso pensar nisso. E aí ele entra num embate durante 3 noites, que ele não conseguia dormir porque ele tinha medo de sonhar com o resto da visão,
E ele achava que era pecado isso que ele sentia que ia vir dessa visão. E aí ele fica, mas tá, Deus quer que eu tenha esse pensamento, mas esse pensamento é pecado é errado, Deus não gosta. E ele ficou nessa. E aí um dia ele fala, não, eu vou pensar o que eu tenho que pensar. E aí ele escreve assim, reuni toda a coragem, como se fosse saltar nas chamas do inferno. E deixei o pensamento emergir. Diante dos meus olhos, ergue-se a bela catedral e em cima o céu azul. Deus está sentado em seu trono de ouro, muito alto acima do mundo. E debaixo do trono, um enorme excremento cai sobre o teto novo e colorido da igreja. Esse se despedaça e os muros desabam. Ele dá continuidade para essa visão. E quando ele termina essa visão, ele tem um alívio enorme. E aí ele vai começar a entrar em uma certa discussão com a ideia de Deus, um questionamento com a ideia de Deus. Porque aí ele vai ficar pensando, tá, mas Deus não quer que a gente peque, mas ele fez eu ter essa visão. Ele queria que eu tivesse essa visão, mas isso é pecado? E aí ele começa a questionar que esse Deus que é bom, ele também é mau. E ele começa também a questionar essa ideia de que o pai dele tinha de Deus e esse medo que o pai também tinha de Deus. Então, vai aparecer aí. E ele vai começar a se distanciar, a partir daqui, da ideia do Deus da igreja. E também é o momento que ele começa a conhecer os opostos. Deus não é só bom, Deus também é mau. E aí aqui, ele estava brincando um dia na casa de um amigo do pai dele. E o senhor lá fala para ele, para o menininho que era filho dele, vocês podem ir brincar perto da água, só não façam nada errado. E o Jung gostava muito de água, e ele tinha um bote lá na casa dele, que ele brincava bastante na água, então ele já sabia mexer com bote. Quando ele vê que tem um bote lá no lago, a primeira coisa que ele faz é ir para cima do bote e se jogar no meio da água. E nisso, o pai do menino vem brigar com eles e tira eles da água, e o Jung fica tipo, quem é você para brigar comigo? E nesse momento, ele escreve assim, tomei consciência de que na realidade havia em mim duas pessoas diferentes. Uma delas era o menino do colégio, que não compreendia matemática e que se caracterizava pela insegurança. O outro era um homem importante, de grande autoridade, com quem não se podia brincar. Mais poderoso e influente do que aquele industrial. O industrial, aquele que chamou a atenção dele. Era um velho que vivia no século XVIII, usava sapatos de fivela, peruca branca e tinha, como meio de transporte, uma caleça cujas rodas de trás eram grandes e côncavas e entre as quais o assento do cocheiro ficava suspenso por meio de molas e correias de couro. Gente, aqui eu vou falar bastante sobre isso. Porque eu acho que aqui tem um comecinho do que o Carlos já trouxe, dessa divisão do consciente, inconsciente, do self e do ego. No fundo, sentia-me dois. O primeiro, filho dos seus pais, que frequentava o colégio, era menos inteligente, atento, aplicado, decente e asseado do que os outros. O outro, pelo contrário, era um adulto velho, séptico, desconfiado e distante do mundo dos homens. Vivia em contato com a natureza, com a terra, com o sol, com a lua e com os intempéries, diante das criaturas vivas e principalmente da noite, dos sonhos e de tudo que Deus evocava imediatamente em mim. Aqui Deus já aparece entre aspas, porque já não é mais o Deus da igreja, já é aquele conflito que ele tinha. Gente, isso aqui ele tinha 12 anos, 13, tá? E se vocês verem, vivia em contato com a natureza, com a terra, com o sol, com a lua, com a sombra, principalmente com a noite, já tem um resquício aí, um início do que seria o inconsciente. Quando ele vai descrever o inconsciente, é muito parecido com isso. E aqui é importante, não é uma dissociação. Porque todo mundo tem isso.
Somos consciência e somos inconsciente. Isso é uma divisão natural que o Jung depois vai explicar quando ele for mais velho, quando ele for estudar. E aí, a partir disso, dessa ideia de que ele tinha essas duas personalidades e dessa ideia de que Deus fazia ele fazer as coisas, ele diz: ninguém conseguiu demover-me da certeza de que estava no mundo para fazer o que Deus queria e não o que eu queria. Estamos aqui para realizar o self. Está aqui, com 12 anos, 13 anos. E aqui ele vai começar a falar um pouquinho mais sobre essas duas personalidades. A número 2 parece ter tomado conta do Jung por um período. Então ele meio que vivia mais nesse polo número 2 do que no polo número 1. Ele diz assim: eu o experimentava e a sua influência com uma espantosa irreflexão. Ele só deixava ir acontecendo. Ele estava ali, vivendo esse número 2, sem muito pensar o que isso podia causar. Porque ele não sabia o que era essa divisão que estava acontecendo. O número 1, ele descrevia como mais passivo, e ele ficava meio que absorvido por esse homem velho. Então, vocês imaginem uma criança de 12 anos que, sei lá, tinha esse tipo de visão, tinha um sonho muito louco, e lia filosofia, enfim. Só que aí o que acontece? Quanto mais próximo dessa personalidade número 2 ele estava, mais deprimido e desnorteado ele estava ficando. E ele começa a se perguntar se ninguém vivia a mesma coisa que ele. Ele se sentia muito sozinho, porque ele não contava nada disso para ninguém. Ele sentia um pouco que a mãe dele tinha essas duas personalidades. E ele sabia, se vocês lerem o Memórias, tem bem certinho ele dizendo quando que a mãe está falando com a personalidade número 2 e quando é a número 1. E ele até brinca, ele fala assim: tudo que a minha mãe falava eu dividia por 2. Porque ela tinha essa característica também. Só que ele não falava sobre isso com ela, né? Inclusive os sonhos que ele teve, essa visão da catedral, ele não falava para ninguém, era como se fossem segredos. Aí ele se questionava: eu sou o único a viver isso? E por que eu sou o único, se eu sou o único? Só que daí, dos 16 aos 19 anos, essa questão foi se dissipando um pouquinho mais, ele dá uma melhorada desses estados depressivos, e parece que essa personalidade número 1, ela começa a viver a vida dele mesmo. Por quê? Porque daí ele fica absorvido pela escola, pela vida, pela cultura que ele estava, ele começa a viver o aqui e agora. E aí o que acontece? Ele começa a ler filosofia. E aí ele vai ler Pitágoras, Heráclito, Empédocles, Platão, Hegel. Ele fala que ele não conhecia muito, não entendeu muito no começo. Só que o que vai brilhar os olhos dele é Schopenhauer e a forma que o Schopenhauer vai trazer sobre o sofrimento do mundo, da desordem, das paixões e do mal. Ele vai descrever o Schopenhauer como um homem que teve a coragem de encarar a imperfeição que havia no fundamento do universo. E aí aqui tudo faz meio que sentido para o Jung, porque se vocês forem ver, ele está sempre olhando para o lado contrário do que as pessoas estão. Então, ele está sempre na personalidade número 2. Ele está sempre pensando, mas, putz, Deus não é só bom, ele também é mal. Ele está sempre, parece que, virando para outra direção. E aí, quando ele encontra Schopenhauer, parece que ele tem uma identificação, de certa forma. E aí, ele também encontra Kant e vai ler Crítica da Razão Pura. E aí, essas leituras, elas mudam a atitude em relação ao mundo. E antes de ler filosofia, o Jung se dizia tímido, ansioso, desconfiado e pálido e magro. E depois que ele lê filosofia, ele se sente mais seguro. Tem até uma mudança física nele. E aí ele decreta que pertencia ao mundo de Deus tudo que era sobre-humano. A luz ofuscante, as trevas abissais, a gélida apatia do tempo e do espaço infinitos, e o caráter grotesco e terrível do mundo irracional do acaso. Para mim, Deus era tudo menos edificante. E aqui é uma boa descrição do inconsciente, se a gente parar para pensar. E aí o pai dele começou a encher o saco, porque ele tinha que decidir o que ele ia fazer da vida dele.
E aí ele podia escolher ciências naturais ou a história comparada às religiões. Ciências naturais agradava o número 1. A história das religiões, o número 2. As ciências naturais trazia para ele a realidade concreta, porque ele gostava disso também. Mas a ciência das religiões, a problemática espiritual e filosófica que ele sempre teve desde criança. Só que aí ele estava meio que num conflito moral, porque como ninguém sabia que essa personalidade número 2 existia, ele sentia meio que uma falcatrua, assim. Porque aquilo que ele estava vivendo não era exatamente aquilo que ele era, e ele não conseguia muito se entender nisso. O número 2 aparecia quando ele estava só com Kant e Schopenhauer e o grande mundo de Deus. E o número 1 ficava com as preocupações da escolha profissional e vivia o aqui e agora. E aqui eu achei bem bonitinho que ele escreve. Meu número 1 queria livrar-se da pressão ou da melancolia do número 2. Mas não era esse o último. Não era esse o último deprimido. E sim o número 1, quando se lembrava do número 2. Aqui ele realiza que, na verdade, o número 1 era deprimido e não o número 2. O número 1 ele ficava deprimido porque existia um número 2 que ele não sabia muito bem o que fazer com aquilo, ninguém sabia, e ele estava ali meio que cindido. E aí ele tem 2 sonhos, que isso aí vai estar, eu acho que no 3º capítulo do Memórias, na primeira página. Que vão deixar claro para ele que ele devia escolher as ciências naturais. E aí, então, aparece a ideia de estudar medicina e ele decide que ele vai estudar medicina porque ele teve esses 2 sonhos e decidiu que era isso. E aí, depois, ele tem um 3º sonho. E esse sonho está mais bem descrito um pouquinho para frente nesse capítulo mesmo, que ele vai escolher a medicina. Que ele fala assim que ele estava protegendo uma pequena luz e ele estava sendo perseguido por uma sombra. Gente, o sonho é muito mais complexo do que isso, tá? Mas a ideia básica é essa. E aí ele entendeu, nesse momento, que o número 1 era mais importante que o número 2. Porque o nome... sabia agora que meu número 1 era quem levava a luz, enquanto o número 2 seguia com uma sombra. Minha tarefa consistia em conservar a chama sem olhar para trás. O número 1 devia progredir nos meus estudos, ganhar o pão de cada dia. Ali ele entende a importância da consciência, porque é a consciência que leva a luz. É através da consciência que a gente mantém a luz acesa, para a gente poder olhar para as nossas sombras. Mas não é para a gente ficar olhando o tempo inteiro e nem deixar essa sombra, esse inconsciente, viver a nossa vida pela gente. E aí ele conclui que ele teria, sem dúvida, de abrir mão do número 2, mas não deveria renegá-lo e nem invalidá-lo. Isso representaria uma automutilação. Então, não olhar para o inconsciente é uma automutilação de nós mesmos, né? O número 2, daí ele conclui que o número 2 tinha uma relação com a produção dos sonhos. Gente, isso aqui tudo, 19 anos, tá? Ele era bem novo. Número 1 parecia uma simples parte do número 2. Muito mais vasto e com o qual, portanto, não podia mais identificar-me. O número 1, o ego. O número 2, o self. Muito mais vasto e que a gente não pode se identificar, porque senão a gente mergulha no inconsciente. Uma separação entre o número 2 e eu, aproximando-se mais do número 1. O único aspecto claro do número 2, e gente, isso aqui é fantástico, era seu caráter histórico, a sua extensão no tempo, ou melhor, sua intemporalidade. Depois vocês vão ver que quando ele vai descrever algumas características do inconsciente, ele vai falar que o inconsciente ele é histórico e ele é atemporal. Está aqui nessa divisão já há muito tempo na vida dele. E aí a gente vai entrar no Jung psiquiatra. Ele tinha muito esse interesse pelo oculto, e aí ele vai para a Universidade de Basileia em 1895, com 19 anos, e fica lá até 1900. Ele perde o pai nesse meio e a mãe também tem dificuldades financeiras. Essa parte é bem interessante também, se vocês tiverem curiosidade para ver o que aconteceu, deem uma lidinha lá. E aí, quando ele estava quase se formando, ele não sabia qual era o ramo de medicina que ele ia seguir. Ele leu esse manual psiquiátrico ali e decidiu que ele ia fazer psiquiatria. E aí, de novo, ele está indo
para um outro lado, porque a psiquiatria era a ralé da medicina. Ninguém queria ser psiquiatra. E ele vai para o outro lado, né? E aí ele vira assistente no Hospital Psiquiátrico de Burgosli em 10 de dezembro de 1900. E aí ele vai trabalhar com o Bloyer e ele se perguntava o que passava no espírito do doente mental. Era isso que ele queria saber, era essa pergunta que direcionava o trabalho dele. E aí ele começou a perceber que os médicos estavam muito preocupados com rótulos, diagnóstico, descrição de sintoma, o carimbo, enfim, e ele não gostava disso. E aí vai ser a primeira vez que ele vai citar o Freud no Memórias. Que aí ele fala que nesse momento, quando ele estava envolto por esse tanto de diagnóstico, é que ele vai recorrer a Freud, que o Freud vai ser importante para ele por conta da psicologia da histeria e do sonho. Aqui, por enquanto, ele estava lendo. E aí, em 1902, ele defende a tese de doutorado dele, que chamava Fenômenos Ocultos. Então, assim, imagina isso lá nessa época. E aí, um dia, o Bloyer vai falar para ele, tem um teste de associação aqui, que é usado para medir memória, eu quero que você aplique. Foi o Wundt que criou esse teste, tá? E ele era feito antes para medir a atenção. E aí o Jung vai aplicar esse teste e ele fica curioso, porque estava todo mundo prestando atenção numa coisa, e ele começa a ver o erro, o atraso, o atrapalho, e isso tinha sido descartado até então como uma variável que não fazia diferença nenhuma. E ele fica tipo, o que tem nesse erro? O que tem nesse atrapalho, nesse atraso? Ele fica curioso com isso. E aí ele vai poder entender que ali estão os complexos e, consequentemente, ele consegue comprovar empiricamente que existe o inconsciente. E isso ele fez independente do Freud, tá? Ele não estava em correspondência com Freud ainda. E aí, vamos ao Jung psicanalítico, que aconteceu de 1906 a 1913, tá? O Jung, com as descobertas desse teste de associação, ele dá para o Freud a comprovação de uma parte muito importante da teoria do Freud. E aí, na primeira carta que o Freud escreve para ele, em 11 de abril de 1906, eu tirei um pedacinho, tá? Ela não é muito mais comprida do que isso, tá? Ele fala, muito grato pelo envio de seus estudos de diagnósticos de associação que a minha impaciência já me levava a adquirir. Ele ia comprar antes do Jung mandar, tá? O Senhor demonstra que tudo o que já pude dizer é verdade. Confio em que o Senhor venha a estar muitas vezes em condições de me apoiar. Eu não vou comentar mais nada. E aí eu coloquei que era um fim anunciado já, porque o Freud convida o Jung para ir a Viena. E que bom que teve gente que entendeu. Quem não sabe, isso aqui é Senhor dos Anéis, tá? O Freud convida o Jung para ir a Viena e eles têm uma conversa de 13 horas. E nessa conversa, o Jung ele já percebe que o Freud tem algumas resistências. Espiritualidade e religião eram duas delas, tá? E aí eles têm, enfim, as divergências deles em relação à teoria da libido e tudo. Que, enfim, gente, isso vocês estão cansados de saber, vocês encontram em qualquer lugar que vocês procurarem, tá? E aí, em 1912, o Jung vai escrever um livro chamado Psicologia do Inconsciente, Transformações e Símbolos da Libido. Algumas pessoas traduzem ele como Metamorfoses e Símbolos da Libido. Gente, esse livro é o livro que vai se tornar depois, em 1952, o volume 5 das obras. Tá? É o único livro que o Jung reescreve. E aí ele diz que ele sabia que o capítulo do sacrifício custaria a amizade com Freud. Só que o que acontece é que esse livro, primeiro ele marca o rompimento dessa amizade, porque é onde o Jung demonstra claramente que ele não pensa igual ao Freud, e o início do que vai vir a ser o Jung propriamente dito. Só que o que acontece? Esse livro, ele não foi bem aceito na época. As pessoas meio que não gostaram muito do que o Jung escreveu. E aí o Jung fica meio esquisito, assim, meio tristão, né? E aí vai ter o Jung
a gente vai entrar, né, em 1913, no Jung propriamente dito, que eu vou dividir em 2, e aqui eu vou ficar devendo horrores para vocês, tá? Mas o Jung pré-alquímico vai ser antes dele começar a estudar alquimia, obviamente, tá? E vai até 1933. Como o livro não foi bem aceito, ele começou a ficar meio... Ele estava com uma incerteza interior e uma desorientação. Bom, quem não estaria, né? E aí ele fala assim, eu não vou mais escrever nada, eu vou olhar para a minha clínica. Ele deixou de ser professor nessa época, largou tudo e falou, eu vou ter uma nova atitude em relação aos meus pacientes. E aí ele decide que ele só vai deixar os pacientes falarem e escutar o que os pacientes têm para dizer. E aí aqui que ele começa a ver uma outra forma de fazer psicologia. E aí vocês devem estar pensando, mas não é isso que a gente faz até hoje? Mas é que na época o Freud tinha uma outra ideia, né? Escutava o que os pacientes tinham a dizer e interpretava aquilo, né? Trazia toda a teoria. O Jung vai para um outro lado. Aí aqui, para vocês verem como o número 2 está muito presente ainda ao longo da vida dele toda, tá? Ele vai falar assim, há valores mais altos que a vontade do eu, aos quais precisamos nos submeter. Então, tem coisas que ele sentia que ele tinha que fazer. E vinham desse número 2. Foi naturalmente ironia do destino o fato de eu ter encontrado, como psiquiatra, passo a passo no curso de minha existência, esse material psíquico que fornece as pedras com que se constrói uma psicose. Por quê? Aqui ele vai entrar no que a gente vai chamar de confronto com o inconsciente, que é esse momento que todo mundo sabe que o Jung meio que despirocou o cabeção e ficou bem para dentro. E aí é isso que ele fala, que quando ele teve esse momento, ele encontrou essas pedras que construíram a ideia dele do que seria uma psicose, né? O Jung, ele entra muito no inconsciente, ele quase fica psicótico, mas ele volta, né? E aí tem essa ideia lá que ele vai falar do Nietzsche, né? Porque ele fala, o Nietzsche foi. E ele não queria acabar igual o Nietzsche. E aí ele começa a perceber que ele tá nesse mundo e ele precisa viver essa vida. E sonho da luz? O sonho da luz. Que ele precisa manter a luz acesa. Aquela luzinha daquele sonho que ele teve quando ele era criança, ele precisava manter acesa. Então, porque o número 1 que precisava viver a vida, o número 2 não podia entrar e coordenar, porque senão ele ia acabar igual o Nietzsche. E aí, em 1926, ele começa a flertar com a alquimia. E em 1928, ele termina o Livro Vermelho, que é o livro que vocês conhecem, que está lá, o Carlos falou, né? As comunicações dele com a ânima, enfim, e todo o processo que ele passou nesse tempo. E vai vir ser o término do que o Jung chamou desse confronto com o inconsciente. E aí, por final, o Jung... Aqui está errado. É o Jung alquímico, que é de 1933 até o final da vida dele, 1961, tá? E aí é o início do que a gente pode chamar do confronto com o mundo, porque daí o Jung decide que ele vai voltar a fazer as coisas que ele fazia antes, né? Deixar de atender os pacientes ele nunca deixou. Mas aqui ele volta a estar com as pessoas e volta a escrever, volta a ensinar o que ele... Enfim. E aí vai aparecer as conferências de Eranos, que ele começa em 1933 e ele fica até 1951, que dá espaço para ele para apresentações teóricas importantes, que vão ser os escritos alquímicos, os estudos sobre o simbolismo da missa, da Trindade, e a última apresentação que ele faz em Eranos é sobre sincronicidade. Aí depois ele retoma a atividade como professor da Escola Técnica Federal de Zurique, e ele fica lá 10 anos. E lá eles têm um ciclo de palestras que o Jung dá, que vai desde história da psicologia até alquimia. Então, ele volta a produzir muito e a compartilhar isso com o mundo. Por isso, o confronto com o mundo e não mais com o inconsciente dele. E aí, ele apresenta no Clube Psicológico de Zurique uma série de seminários também. E nessa série de seminários é que está a análise do livro Assim Falava Zaratustra, tá?
E aí, nessas atividades, o Jung estabeleceu o corpo teórico e prático da obra dele, que daí vocês, enfim, vão conhecer como os volumes e todas as publicações que ele tem. E aí, eu quero terminar com uma frase que eu encurtei do finalzinho do Memórias, que daí já não foi o Jung que escreveu, que é Recordações. Eu não vou lembrar. O capítulo é uma palavra só, começa com R, eu acho. Mas é lá no finalzinho, é o último capítulo, que ele é bem curtinho. E ele vai escrever assim: o conhecimento dos processos do segundo plano estabeleceu muito cedo minha relação com o mundo. No fundo, essa relação é hoje o que já era na minha infância. Então, pense, ele escreveu Memórias com 80 anos, ele foi resgatando essas memórias e percebendo que tudo que ele já tinha escrito estava lá desde sempre. Quando criança, sentia-me solitário e sou ainda hoje, pois sei que devo dizer aos outros coisas que aparentemente não conhecem ou não querem conhecer. Havia em mim um daemon, esse inconsciente, essa coisa inconsciente, esse número 2, que em última instância era sempre o que decidia. Sim, é como se essa estranheza que há tanto tempo me separava do mundo tivesse agora se interiorizado, revelando-me uma dimensão desconhecida e inesperada de mim mesmo. Essas são as referências que eu usei. Se alguém quiser o meu contato para perguntar alguma coisa, mandar uma mensagem, sei lá. É isso. Obrigada.